Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, o servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixareis, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que te jurei a seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te ordenei isso? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Bom, queridos, nós ainda temos alguns minutos para meditarmos na palavra do Senhor. Glória a Deus, eu louvo a Deus por tudo quanto Ele tem feito no nosso meio e o que Ele já fez no nosso meio nesta noite. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei quantas palavras talvez você já possa ter ouvido de desânimo sobre a sua vida. Eu não sei quantas vezes você já ouviu de alguém desanimando você sobre algo, sobre seus planos ou os projetos que você tem buscado, que você tem desenhado para a sua vida. Talvez você já possa ter ouvido de alguém que você não vai conseguir, que você é incapaz de alcançar o que você está pensando e planejando. Porque, queridos, o que mais tem hoje em dia, apesar de acharmos que temos amigos, o que mais tem hoje em dia são pessoas que batem em nossas costas, que muitas das vezes sorriem conosco à nossa frente, mas quando você vira as costas, o que ele mais quer é que você dê errado na vida. Quantas pessoas que você acha que está sorrindo e está feliz e compartilha da mesma felicidade porque você alcançou algo em sua vida, e na verdade o que essa pessoa mais queria é que você tivesse dado errado. E isso que eu estou dizendo para vocês é em todas as áreas de nossa vida. Não importa a nossa idade, todos nós temos sonhos, projetos e ideais. Todos nós, em algum momento de nossa vida, resolvemos parar e planejar
e desenhar em nossa mente aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós queremos ter, aquilo que nós vamos fazer quando nós pudermos fazer. Nós, quando somos criança, por exemplo, imaginamos e queremos ser aquilo que os nossos pais são. Quando nós nos tornamos adolescente, ainda continuamos com alguns sonhos, mas nós já começamos a pensar um pouco diferente daquilo que os nossos pais querem para nós. Muitas das vezes nós começamos a querer buscar os nossos próprios sonhos, nossas próprias vontades. Às vezes nossos pais queriam que nós formássemos em alguma coisa e trabalhássemos em algum lugar específico, mas na verdade muitas das vezes nós planejamos algo diferente. Buscamos às vezes uma profissão que não era aquela que o nosso pai queria. Às vezes buscamos estudar uma faculdade de um curso que não é aquele que o nosso pai ou a nossa mãe gostaria que fizéssemos, porque nós começamos a ter os nossos próprios sonhos. Conforme vamos crescendo, começamos a alimentar em nós os nossos projetos, os propósitos de vida que nós queremos para nós. E aqui eu abro um parênteses para dizer que é claro que eu nunca devo ignorar os conselhos dos meus pais. Por mais que às vezes, e muitas vezes na adolescência, nós achamos que os nossos pais já são velhinhos demais para ficar dando palpite em nossa vida. E muitas das vezes nós ignoramos o que eles nos falam. Mas precisamos, mesmo quando criamos nossas asas para voar, lembrar sempre dos conselhos dos nossos pais. Primeiro porque eles são a primeira autoridade que Deus coloca em nossas vidas, com autoridade e autonomia de abençoar nossas vidas, de profetizar em nossas vidas, de desenhar o nosso futuro, de nos fazer caminhar pelo melhor caminho. Por isso que nunca devemos ignorar o que os nossos pais nos dizem. Por mais que às vezes possamos achar que eles não estão corretos ou totalmente corretos, mas eles precisam ser reverenciados e respeitados como a primeira autoridade aqui na terra, a qual Deus nos coloca, a qual Deus coloca sobre nós. É na juventude, e às vezes até como criança, que começamos a nos alimentar de sonhos e esperança. Mas às vezes chega algum momento em nossas vidas, toca aí, por favor. Às vezes chega alguns momentos em nossas vidas, queridos, que a gente olha à nossa volta e parece que aquilo que nós desenhamos não está dando certo. Vou tirar o microfone que aí eu não preciso disso. Estou falando muito alto. Parou. Às vezes, queridos, e eu estou dizendo porque eu também já vivi isso, eu também já falei sobre isso, eu também já desenhei projetos, e algumas coisas hoje eu olho à minha volta, e muitas dessas coisas que eu havia sonhado não aconteceu. Não aconteceu. Num primeiro momento, a nossa atitude é nos decepcionarmos, é sentir que nós falhamos, é sentir que nós somos insuficientes, que nós não somos capazes. E aí nós começamos a procurar aonde foi que nós erramos. Aí nós começamos a olhar a nossa volta e começamos a analisar para saber qual o momento da vida que nós erramos. Porque havíamos desenhado um sonho, um projeto, havíamos colocado uma meta, sabíamos qual era o caminho a ser percorrido. E às vezes olhamos a nossa volta e nos damos conta de que ela não aconteceu. Nos tornamos adultos, continuamos planejando, continuamos querendo buscar algo,
E isso é natural e é preciso que aconteça, porque precisamos de motivações para continuar a vida. Uma pessoa que não tem motivação, um ser humano que não tem metas, um ser humano que não desenha seu futuro, um ser humano que não planeja, infelizmente, para ele tudo que acontecer do jeito que acontecer vai estar bom. Se acontecer o que acontecer, amanhã é só mais um dia, porque não há ambição. Eu digo aqui ambição no bom sentido da palavra. Nos sentimos frustrados muitas das vezes. E o pior, às vezes olhamos para o lado. Talvez conhecemos alguém e percebemos que esse alguém de alguma forma está caminhando, está crescendo, está evoluindo. E aí olhamos para nós e dizemos: por que a pessoa está conseguindo e eu não estou? Eu que estou na igreja, eu que sirvo a Deus, eu que sou crente desde criança, eu que minha mãe me criou nos caminhos, por que eu não? O que está acontecendo? Que os meus planos e projetos não estão sendo realizados em minha vida. Essas e outras inúmeras questões podem surgir em nossas mentes. E eu estou dizendo tudo isso aqui para você que está aqui nesta noite, me ouvindo, prestando atenção no que Deus está falando aos nossos corações. Porque a palavra, a mensagem bíblica que nós acabamos de ler, escrita pelo profeta Josué, nos traz claramente no texto a continuidade da história de uma nação. E pelo que eu e você acabamos de ler aqui, eu posso entender que naquele momento, após a morte de Moisés, Josué estava totalmente desanimado. Mesmo vivenciado tudo aquilo que ele vivenciou, mesmo tendo ouvido todas as promessas do próprio Deus na vida de Moisés e através de Moisés, pelo que eu e você lemos nessa noite, eu entendo que Josué tinha entregado tudo. Eu vejo aqui um Josué cansado. Eu vejo aqui um Josué que estava desanimado. Eu vejo aqui um Josué olhando para aquela multidão, olhando para todo aquele povo e talvez dizendo em seu coração: Moisés conseguiria, mas eu não vou conseguir. Moisés era o líder. Eu não vou conseguir liderar esse povo. Talvez questões como essa que eu disse agora para vocês, situações e perguntas e questionamentos, talvez passaram também na cabeça de Josué. Mas o que nós acabamos de ler é que Deus vem e diz para ele: olha, Moisés já é morto. Agora é com você, Josué. Levante-te, tem de bom ânimo e faça esse povo passar pelo Jordão. Aleluia. Eu não vou aqui levar você para a questão emocional nesta noite. Eu quero levar você para a questão racional. O fato é que havia uma multidão, havia um povo que era liderado por Moisés. E agora Moisés é morto. E a bola da vez está com Josué. Nós sabemos pela história bíblica, ou pelo menos aqueles que conhecem um pouco, leem um pouco da história bíblica, vai saber que Josué é um daqueles que estava com Caleb. Quando Moisés pediu para que 12 espias fossem espiar essa terra, a qual Deus havia dado. E o texto diz que na volta, depois de fazer todas as análises naquela cidade, 10 dos 12 trouxeram notícias ruins para Moisés sobre aquela cidade. Mas apenas Josué e Caleb, que foram juntos, que viram a mesma cidade, que viram o mesmo povo, trouxe notícias boas para Moisés.
Ou seja, apenas Josué e Caleb tiveram visões diferentes daquela dos outros 10 espias que também foram espiar a terra. Eu entendo e compreendo que não foi à toa, irmão Luiz, não foi por acaso, irmão André, que Josué foi escolhido para vir liderar o povo depois de Moisés. Josué era um dos que seguia Moisés à risca. Moisés era o líder. E Josué caminhava com o líder. Josué estava do lado do líder. Josué visualizou quantas vezes as práticas e estratégias que o líder Moisés usava. Mas segundo o texto, logo no começo, vem nos dizer e nos faz entender que Josué, como homem, como ser humano, estava temente diante daquela grande responsabilidade que estava nas suas mãos. Entretanto, queridos, eu já vou terminar e eu quero terminar para que você vá para a sua casa e reflita sobre essa palavra, como você faz com certeza todas as vezes que você sai de um culto. Aí vem Deus dizendo: tem de bom ânimo, eu te ajudarei. Você consegue entender aqui que apesar de Josué estar temente, preocupado, achando que não iria conseguir, ou achando que não daria conta de fazer a mesma liderança que Moisés, enfim, apesar de Josué estar temente, Deus vem e diz: fique tranquilo, eu te ajudarei. Glória a Deus. Aleluia. Josué não entendia, talvez neste momento, e nesta noite você pode entender: não é você sozinho, é Deus com você. Aleluia. Aleluia, meu Senhor. Deus sabe que você sozinho não vai conseguir. Nunca foi você sozinho, nunca foi nós sozinhos. Sempre foi Deus no comando de tudo. Sempre foi Deus te dando ânimo, te dando coragem. Sempre foi Deus te levantando quando caía. Sempre foi Deus te segurando nas mãos quando você achava que não ia mais conseguir. Graças a Deus. Não pasme nem te espante. Eu sou o Senhor teu Deus. Queridos, o que eu e você precisamos entender nesta noite, como filhos de Deus, como os cordeiros de Cristo, nós não estamos sozinhos. Nunca foi nós que fizemos algo. Nunca foi nós sozinhos que alcançamos algo. Nunca o mérito é nosso, mas sim de Deus. Aleluia, Senhor. Pastor, mas eu não consigo perdoar. Não vai conseguir sozinho. Mas se você deixar que Deus te ajude, você vai perdoar. Pastor, eu não vou conseguir passar naquele emprego, naquela entrevista. Você sozinho não. Mas se você entregar na mão de Deus, você vai passar. Aleluia, Deus. Pastor, mas eu não consigo mais. Eu não consigo, olha. Tantos questionamentos você começa a fazer. Eu vou dizer para você. Todos os seus questionamentos eu respondo com uma única resposta. Nunca foi nós sozinhos. Nunca foi você sozinho. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, sexta-feira, quando Deus falou ao meu coração, como falou no coração da igreja e como falou no coração de algumas pessoas especialmente, Deus sabia do meu coração, Deus sabia de algo que eu falei ao meu coração e só falei depois para minha esposa quando eu cheguei em casa sobre o ministério, sobre a igreja. E ele me diz que é com ele. É ele que vai trazer. É ele que vai fazer. Não é comigo. Por mais que eu tenha planos e projetos para esse ministério, não é eu. Não se trata de mim. Se trata da igreja do Senhor. Por mais que eu sofra vendo algumas coisas, ou ouvindo algumas coisas, ou querendo algumas coisas e não consigo para a igreja, mas não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Pare de sofrer, porque não tem a ver com você sozinho. Olha o que o texto bíblico nos diz nesta noite. Olha o que Deus, o único,
o soberano, o eterno, que pode tudo, e que se ele não fizer nada, nós também não conseguimos fazer nada. Olha o que ele diz: tem de bom ânimo, eu te ajudarei. Quem mais melhor do que Deus para nos ajudar? Quem, querido, melhor do que Deus você tem aí em mente que possa te ajudar? É, Jesus. Obrigado, Senhor. Mas eu quero continuar a frase para você nesta noite. A palavra de Deus para Josué não parou apenas neste versículo. Porém, ele advertiu Josué, como ele adverte a mim e a você aqui nesta noite, por amor. Ele disse a Josué: só tem uma coisa, Josué, não te aparte do livro da lei, medite nela. Não bastava apenas Josué decidir ser forte, decidir ter ânimo, mas o próprio Deus, ele disse, e está aqui eu e você lemos: não aparte do livro da lei, mas nela você precisa meditar, porque só assim você vai conseguir vencer, só assim você vai liderar o povo, só assim você vai alcançar os seus propósitos, só assim você vai alcançar os seus objetivos. Não tem a ver comigo, querido, não tem a ver com você, tem a ver com a Bíblia, tem a ver com Cristo. Nunca teve a ver só comigo ou só com você. A Bíblia é sagrada, as Escrituras sagradas, ela é de fato o nosso manual de vida. E às vezes preferimos ler livros de tantos autores com nomes famosos, de tantos homens e mulheres que escreveram livros lindos, nada contra, mas eu não consigo tirar um tempo para ler a Bíblia Sagrada. Eu dizia para essa sobrinha da Pete ontem à noite, ela falando sobre os livros, enfim, que ela lê, inclusive alguns livros sobre alguns pensadores, o livro de um autor que chama Mente Milionária, enfim, tantos livros, e conversando com ela, e ela disse: é tão legal, Altair, que na verdade eu percebi que todos eles, em algum momento, citam alguma coisa da Bíblia. Aí eu falei: então, que legal que você observou isso. Sabe o que eu vou te dizer uma coisa? Então, Rafaela, ela chama Rafaela, por que eu vou perder tempo em ler livro de pessoas que escrevem livros porque eles leram a Bíblia e entenderam o princípio dela? É mais fácil eu ir direto na fonte. Porque se ele está escrevendo um livro me ensinando a ser rico porque ele leu na Bíblia, eu vou ler a Bíblia em vez de comprar o livro dele. Se eu estou lendo um livro porque me ensina a me comportar como meu marido, como homem, com a minha esposa como mulher comigo, por que se a Bíblia me ensina isso? Ah, porque eu vou comprar um livro para me ensinar como tratar meus filhos, educar meus filhos e blá. A Bíblia me ensina isso. Irmãos, tudo está aqui. Aí eu disse para ela, eu pensei, eu vou te dizer uma coisa. Aí eu contei para ela a história que eu aprendi sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, sobre Moisés, os homens mais ricos que a Bíblia nos diz. Ela ficou de boca aberta, ela disse: eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei: está aqui o princípio. Essas histórias estão aqui, sabe para quê? Para o que deu errado você não faça, mas o que deu certo você copia. Simples assim, querido. Para que eu vou comprar um livro de quase R$1.000 de mente milionária para me aprender a ter riqueza na vida? O cara copiou daqui. Verdade. Presta atenção, olha o que Deus diz para Josué, queridos: não te aparte desta lei, ponto. Salmista Davi, inúmeros salmos está escrito sobre ela. Inclusive ele diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Sabe por que nós sofremos? Porque nós não gostamos de ler Bíblia. Aliás, o povo brasileiro não gosta de ler nada, né? Sabe por que nós sofremos? Por isso, querido. Sabe por que está aqui, ó. A resposta para a pergunta que está no seu coração aí, está aqui. A resposta para o seu problema está aqui. A solução para essa situação que você está passando e você olha e parece que não tem fim, está aqui. Tudo está aqui. Não há parte desta lei. Simples assim, irmãos. Quer ter mudança de
vida, ou quer continuar tendo uma vida abençoada, quer continuar tendo princípios cristãos, quer continuar prosperando em sua vida, quer continuar tendo portas abertas, quer continuar, irmão, vai ler Bíblia. Não há parte desta lei. Simples assim. Esforça-te, tenha que bom ano, que eu te ajudarei. Aleluia. Irmãos, o profeta Isaías escreveu dizendo: pode, até uma mãe que gerou seu filho por 9 meses no ventre, dele se esquecer, mas Deus, todavia, nunca esquecerá dos seus. Você não está sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.